Quer um bom suspense para ler, mas você não sabe por onde começar? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te dar várias dicas de suspenses maravilhosos. E sabe o que é melhor? Todos eles são nacionais. Começando por um suspense ambientado em pleno Rio de Janeiro, no famoso calçadão de Copacabana, Evidência 7 traz um suspense maravilhoso que vai te fazer ficar com um triplex alugado na cabeça. E sabe o melhor de tudo? É aquele livro que a gente adora, porque é aquele livro que fala de livro. Aqui a gente conhece a história pelo ponto de vista da Val Ritt, que é uma inspetora da Polícia Civil, que já está há mais de 20 anos na estrada. Então ela já viu muita coisa, principalmente no departamento de homicídios, que é onde ela trabalha. E ela foi chamada para investigar apenas mais um num motel na Barra da Tijuca, onde o corpo foi encontrado com algumas pistas. Poucas, na verdade, bem poucas, só que uma chamou a atenção dela, que era uma folha seca de árvore com uma inscrição, 1178. Ela achou aquilo curioso, recolheu junto com as outras pistas, porém não tinha nada que levasse até o culpado pelo que tinha acontecido, então ela acaba arquivando o caso por falta de provas. Só que isso não vai ficar por muito tempo sem provas, porque pouco tempo depois ela é chamada num outro ponto da capital fluminense para poder investigar um outro caso de homicídio, sendo que esse corpo estava num porta-malas e também tinha uma folha seca com uma outra numeração. É aí que ela começa a prestar atenção que talvez aquilo fosse uma assinatura de um serial killer. O problema é, da onde ele vem, para onde ele vai, e ela precisa deter ele antes que outro corpo apareça. E uma coisa que eu gosto muito nos livros da Luciana é que ela sempre tem um equilíbrio muito grande entre a vida pessoal e a vida profissional dos personagens. Então, enquanto a Val está correndo contra o tempo para poder descobrir quem é o culpado pelos crimes antes que seja tarde, tentando saber quem é o serial killer, a gente tem também a parte pessoal dela, onde a gente vai conhecer uma mulher que, apesar dela ser muito forte no trabalho, que inclusive ela trabalha muito bem isso, a questão do machismo na corporação, né, da polícia e tal, a questão do tudo que ela passa para poder chegar onde ela passou e ser reconhecida pelo trabalho dela, mas também tem a questão pessoal, onde ela tem que lidar com uma mãe doente, onde ela tem que lidar com uma filha indiferente, com a questão da separação dela do marido, e também tentando viver o seu novo amor, que é aí que a gente conhece o Arthur, que é o agente literário, e é daí que são os livros que falam sobre livros, porque conforme vai tendo o relacionamento deles, a gente vai também entrando nesse mundo, vendo o outro lado da moeda, porque aqui a gente tem o lado do leitor, né? Mas a gente ainda não viu a parte do agente literário para poder divulgar o livro, para poder divulgar o autor, né? Depois que ele publica o livro e tal. Então é muito interessante a gente ver também esse lado da moeda, além de como é bom ver também o relacionamento desses dois, se vai dar certo, se não vai, se eles vão ter um final feliz. Então a gente fica nessa expectativa de duas coisas, né? De saber quem é o culpado no final e saber se vamos ter um final feliz. Se você gosta de um suspense que tem também essa pegada no romance, esse daqui é uma pedida certa. Se você gosta de livros com crossover, acho que você vai gostar muito dos livros da Luciana, porque Crimes em Copacabana já inclusive teve os direitos comprados para adaptação, ainda não tem data para o lançamento nas telinhas, mas fica de olho porque em algum momento vai sair. E ele traz um Rio de Janeiro nos anos 80, onde a gente conhece a história de Yolanda Braga, que é uma inspetora de polícia, que acabou de chegar também no departamento, e cabe a ela liderar a caça e recaptura de Touro Bravo, que também é conhecido como o dono da Babilônia, que fugiu recentemente da cadeia junto com outros comparsas. Então ela tem que correr contra o tempo, porque todo minuto conta para poder recapturar ele, já que ele é uma peça muito importante na investigação que eles estavam fazendo até o momento. E para isso ela precisa contar com toda a ajuda possível, nem que para isso tenha que ser um desafeto dela dos tempos da academia, que é o Carlos, com quem ela vai ter que trabalhar agora, porque recebeu ordens de superiores dela e ela não pode dizer não. Então, mesmo sem querer, ela tem que lidar com todas as farpas que eles trocam, com todas as mágoas que ela tem desde a academia de polícia, porque eles não se dão bem mesmo. E agora precisam passar por cima de tudo isso para poder trabalhar em prol de um bem maior, que é caçar ele, o Touro Bravo.
E enquanto isso, a gente vai não só acompanhando a investigação, mas também as farpas desses dois. Não sei se poderia dizer que é um enemies to lovers ou um haters to lovers, mas é mais ou menos nessa pegada. Então tem muitas farpas por aí, mas ao mesmo tempo a gente vai tentando entender qual que é a deles, qual que é a fofoca, o que foi que deu errado lá no passado e tal. E como eu falei do crossover, tem também a Val, que é bem novinha, porque ela fala muito que ela tem uma inspiração para poder ter sido inspetora lá em Evidência 7. E aí a gente descobre quem é a inspiração dela, que eu achei sensacional. E assim como os livros dela também tem uma marca que tem muita ação, um desenvolvimento muito bom. E ela sempre tem um estudo muito grande, até porque ela é moradora daqui e tal, então ela faz uma pesquisa bem aprofundada sobre como que é o cenário daqui, porque mesmo que você não more aqui no Rio de Janeiro, você vai estar aqui, você vai conhecer todas as ruas, porque você vai ficar com o mapa na cabeça de tanto detalhe que ela fala. E esse Crimes em Copacabana é ainda, além de ser uma viagem pelo Rio de Janeiro, é uma viagem no tempo, porque ela vai levar você direto para os anos 80, com muita música da época, com muito figurino da época, com muitos costumes, com muitas festas da época, e também alguns casos da vida real que aconteceram naquela época e que marcaram a cidade. Então não é só aquele gostinho de uma boa história para você ler, mas também um momento de você sabia? Porque você vai conhecer tanta coisa. E, inclusive, eu, como uma carioca, tinha muita coisa que eu não sabia, e eu descobri lendo os livros dela, que eu achei muito interessante, muito sensacional. Então, vale muito a pena também você conhecer esse livro, até porque quando sair a adaptação, você também já sabe do que se trata a história e pode até fazer o comparativo de ver, né, o que vai ficar melhor, se vai ser a mídia física ou a mídia visual. E falando em Volta no Tempo, em Olhos de Anjo, a gente conhece a cidade de Feitosas nos anos 70, que é uma cidade pequena, uma cidade pacata, bem do interior, todo mundo se conhece, porém agora tá todo mundo com medo, o clima tá cada vez mais tenso, porque tem um serial killer causando medo em cada esquina, e cabe à polícia descobrir quem é o culpado antes que seja tarde e mais uma vítima apareça. Só que para isso precisa uma pessoa ser requisitada para liderar o caso, e cabe a Lisa Alvarez ser promovida detetive para poder investigar esse caso, que já vai ser a estreia dela e já recebe logo um serial killer caindo no colo dela de paraquedas. Conforme a gente vai acompanhando a leitura para ver como é que é a investigação e também entender como é que essas investigações eram feitas nos anos 70, quando ainda não tinha tanta tecnologia quando a gente tem hoje, como que era também a questão da medicina na época e tal, muitas coisas diferentes, muita coisa muito nostálgica, muita coisa mais analógica também, e a gente vai tentando entender como que se fazia as investigações naquela época, vai tentando entender como que se chegava, né, até o culpado na época e tal. É muito interessante a gente olhar as coisas por esse ponto de vista. Ao mesmo tempo que é interessante a gente acompanhar a história da Lisa, que é a protagonista dessa história, e não só como policial, mas também como pessoa, como humana, onde a gente vai descobrir uma pessoa que é mentalmente quebrada também. E ela precisa ignorar muitas coisas dela para poder fazer com que o seu profissional não venha a ser afetado. Só que nem sempre ela consegue lidar com isso, porque ela é uma pessoa que sofre muito de depressão, é uma pessoa que tem muitas questões ainda não resolvidas do seu passado. E ao mesmo tempo que a gente conhece o lado pessoal dela, a gente entende como é que é o passado dela. Então é uma história que ela é muito pesada, não só pela questão da investigação aqui, dos crimes que acontecem, mas também a questão da própria Lisa, no que foi que causou essas feridas dela. É uma história que você precisa ler bem devagar, que você precisa entender todas as nuances dela, porque com certeza você vai ficar com seu estômago revirado, você vai sofrer muito, você vai querer entrar no livro e querer fazer justiça com as próprias mãos. É uma história que ela realmente ela não tem muitas cenas de ação, ela é uma história muito dolorosa, mas ela vale muito a pena ser lida e vale muito a pena também ser conhecida e ser
refletida depois, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. É uma história que ela demorou um pouco para engatar, mas depois que ela engatou, ela me virou uma chavinha e eu ainda passei vários dias pensando nela. Não só a questão do mistério em si, mas de fato o lado pessoal da Lisa. É uma história que realmente vai te marcar por muito tempo. E agora um livro fora da caixinha, a gente tem O Sorriso da Hiena, onde a gente já conhece de cara, já desde a sinopse, quem é o culpado e quem é o detetive. Aqui a gente conhece a história por dois pontos de vista. O do William, que é um psicólogo infantil, ele é renomado no que ele faz e ele está disposto também a fazer grandes avanços na ciência e mostrar o quanto a mentalidade humana é complexa. O problema é que agora o objetivo de estudo dele vai contra todas as regras do comitê de ética, porque ele quer descobrir como é que é desenvolvido a maldade humana. E para isso, ele tem uma teoria de que se desenvolveria durante a idade infantil. Então já começa a levantar as anteninhas do comitê de ética, que obviamente não aprova os estudos dele. Só que o William está disposto a provar para o mundo que ele está certo, nem que para isso ele precisa fazer coisas escuras. Quando ele conhece o David, que se propõe a ser o seu ajudante e encontrar as cobaias das quais ele precisa. Por que ele está fazendo isso? Não se sabe. O que ele vai ganhar com isso é um grande mistério, mas ele se propõe a ajudar o William. Em contrapartida, a gente conhece o Arthur Veiga, que é um detetive da Polícia de São Paulo, que ele se destaca lá no departamento não só por conta do seu brilhantismo, do seu trabalho, como também ele se destaca por conta da sua personalidade, já que ele é um personagem que tem Asperger, e isso faz uma pessoa que não é fácil de se conviver, porque ele é uma pessoa que ele não tem muito tato com o convívio social, então é meio difícil ele entender sarcasmos, piadas e tal, e por conta disso seus colegas acabam não sabendo lidar muito com ele, meio que fazem bullying com ele. Só que ninguém pode negar que ele se destaca na hora de investigar os mistérios, já que ele tem uma mente muito apurada para pequenos detalhes, e isso vai ser muito importante nessa corrida que vai descobrir e impedir o que o William vai fazer com as cobaias dele. E aí a gente tem um thriller que tem, na verdade, não aquele mistério de você descobrir quem é o culpado, e sim você saber quem é que vai chegar primeiro na corrida, quem é que vai vencer, quem é a mente mais brilhante. Eu achei uma proposta muito fora da caixinha, eu gostei muito dessa leitura, ela é muito fluida, é perfeita para quem quer ler no final de semana, que você quer uma coisa rápida e que você só desliga sua mente. Eu tenho algumas ressalvas com esse livro, principalmente em relação ao desfecho dele, mas não posso negar que ele tem uma premissa realmente muito boa e vale a pena a leitura, por isso está aqui nessa lista como recomendação. E por último, mas não menos importante, o Romance Inacabado de Sophie Stern, apesar de ter esse nome de romance no título, é na verdade um mistério de espionagem lá dos anos 40, que eu acho que você vai gostar muito, porque ele parece que você está com o filme na cabeça. E o grande mistério aqui desse livro é que ele é narrado por um protagonista chamado Ronaldo, que a gente fica naquela eterna curiosidade sem saber se ele realmente é só um personagem ou se, curiosamente, ele é também o autor do livro, já que é o mesmo nome do escritor. E o Ronaldo é o neto da Sophie Stern, que veio da Alemanha muito tempo atrás e mora agora com o neto. O neto é um jornalista investigativo, porém a única coisa que ele não conseguiu investigar até hoje foi o passado da sua própria família. Sabe que a avó é uma judia que veio refugiada para cá para o Brasil depois de várias coisas que estavam solando na Alemanha na época, que eu não posso falar, que é para o YouTube não derrubar o vídeo, mas eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. E aqui o Ronaldo, ele tem uma missão que ele queria resgatar a história da família dele. Só que a Sofia não deixa. Em parte porque ela tem as mágoas dela, ela tem as feridas dela que ela não quer lembrar. Então o Ronaldo respeita, porém ele fica muito curioso com algumas coisas que começam a chamar a atenção dele, principalmente quando ele vê um caderninho marrom, que seria o diário da avó, que ela não deixa ele tocar de jeito nenhum, ela não fala de jeito nenhum também o porquê que ela veio parar da Alemanha aqui no Brasil, a não ser aquilo que já está nos livros de história, mas ela não fala os bastidores do que teria acontecido, principalmente na família dela, e ela sempre fica com aquela coisa de que você deve esquecer o passado fica no passado, só que fica meio complicado você esquecer o passado se de vez em quando ela fica muito nervosa, ela começa a dizer que ela não é Sofia. Como é que ela não é Sofia se em todos os documentos dela está dizendo que ela é? E o mistério fica cada vez mais elaborado quando o consulado da Alemanha chama a Sofia e o neto para poder ir até a Alemanha
para poder recuperar umas joias que teriam sido deixadas de herança para Sofia muito tempo atrás e ela seria a única herdeira. Como que ela iria herdar aquelas joias se ela sempre teve uma história de vida pobre? Ela sempre foi uma pessoa pobre quando criança, quando adulta, quando chegou aqui ela também não tinha muitos recursos, conseguiu tudo do zero, mas ela tinha joias que eram dignas de uma rainha. Como aquilo foi parar na mão dela e por que que ela seria a única herdeira daquilo dali? É nesse clima de tensão que a gente vai descobrir a história da Sofia, porque em algum determinado momento ela desiste de guardar tanto segredo e ela acaba deixando que o Ronaldo descubra por si próprio quem é. E quando ele começa a folhear esse caderninho marrom, a gente faz uma volta no tempo e alterna entre presente e passado, conhecendo a Sofia já velhinha e também a Sofia mais jovem, quando a gente vê toda a vida que ela tinha lá na Alemanha, antes, durante e depois de toda a movimentação que aconteceu por lá e que marcou o mundo todo, e como ela veio parar aqui no Brasil. É uma história que ela tem muito mistério, ela tem muito aquela cara de espionagem mesmo, então a gente vai descobrir se de fato Sofia é Sofia ou se ela não é Sofia. A gente vai descobrir também como que aquelas joias foram parar na mão dela, mas eu acho que mais do que isso, o título, Romance Inacabado, fez sentido para mim, a minha mente explodiu. E não só foi o livro que me deixou com muita pulguinha atrás da orelha em relação aos mistérios, mas também ele me deu muito quentinho no coração. Me fez sofrer bastante aqui, agoniada, porque eu queria muito que tivesse um final feliz, mas também foi um livro que ele fez muito sentido e me deixou reflexiva depois. É um livro que eu não vejo mais por aí, não tem mais tiragem dele. Ele é, na verdade, um achado do sebo, então se você encontrar por aí, acho que você vai fazer uma boa compra, porque ele é um livro que as poucas pessoas que eu vi que tinham lido também, todo mundo fala bem, porque realmente é um livro que ele vale muito a pena ser lido. É um verdadeiro achado. Você realmente não vai sair do mesmo jeito que você começou. É um livro que ele vai te deixar com aquela sensação de que você está, na verdade, lendo um filme, porque ele tem muita cara mesmo daqueles filmes de espionagem. Eu gostei muito e super recomendo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Aproveita e já deixa aqui nos comentários se teve um que mais te chamou a atenção, se tem algum outro suspense nacional que você indica para todo mundo. Deixa aqui que eu vou adorar conhecer também as recomendações de vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!